Existem três palavras que, quando ditas com verdadeira convicção logo ao acordar, têm o poder de mudar o estado com que você atravessa o dia inteiro. Três palavras que já foram repetidas por milhões de pessoas ao longo de milênios em todos os tipos de circunstância, na fartura e na dificuldade, na alegria e na dor. Três palavras que carregam uma das declarações de confiança mais profundas que a humanidade já formulou. Essas palavras são: nada me faltará. E a maioria das pessoas as conhece, já as ouviu inúmeras vezes, mas nunca parou para entender o poder real que existe em começar o dia, declarando do fundo do coração que nada lhe faltará. Essa frase vem do Salmo 23, talvez o texto mais conhecido e amado de toda a Bíblia. Um salmo que atravessou milênios, sendo recitado por pessoas de todas as condições, porque toca em algo profundo da experiência humana, a necessidade de confiança diante da incerteza da vida. E logo em sua abertura, ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não é uma frase sobre acumular riquezas, é uma declaração de confiança profunda, de que, sendo conduzido por algo maior, a pessoa tem tudo o que precisa e não lhe faltará o essencial para a sua jornada. Hoje, você vai entender o poder de começar o dia declarando "nada me faltará" e por que essa declaração, feita ao acordar, tem o poder de transformar o estado com que você vive todas as horas seguintes. Vai entender como essa frase muda a sua mente da escassez para a confiança, do medo para a paz, da falta para a suficiência. E vai entender como Napoleon Hill, estudando a mente humana por décadas, chegou a conclusões que se conectam profundamente com a sabedoria que esse salmo já carregava há milênios, sobre como o estado de confiança, e não o de escassez, é o que permite a pessoa prosperar de verdade. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Nada me faltará", não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu começar o dia a partir da confiança e da suficiência, e não do medo e da falta. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill dedicou décadas ao estudo de como o estado mental de uma pessoa influencia a sua capacidade de prosperar. E uma das descobertas centrais da sua obra foi a de que a mente da escassez e a mente da abundância produzem resultados completamente diferentes na vida de uma pessoa. Ele observou que quem opera a partir de um estado interno de falta, de medo, de que nunca há o suficiente, toma decisões piores, age a partir do desespero e, paradoxalmente, afasta a prosperidade que tanto busca. E quem opera a partir de um estado de suficiência e confiança age com mais clareza, mais sabedoria e frequentemente atrai aquilo que a mente da escassez repelia. O que é notável é que essa descoberta, que Napoleon Hill formulou estudando a mente humana, conecta-se profundamente com o que o Salmo 23 já declarava há milênios. Porque a frase "nada me faltará" é exatamente uma declaração da mente da suficiência, da confiança de que há o bastante, de que se é cuidado, de que não falta o essencial. É o oposto exato da mente da escassez, que vive no medo constante da falta. Começar o dia declarando "nada me faltará" é, nesse sentido, começar o dia instalando na mente o estado de suficiência e confiança que, tanto segundo o Salmo quanto segundo Napoleon Hill, é o que permite a pessoa viver e prosperar de verdade. Vamos entender agora, com profundidade real, o poder de começar o dia declarando "nada me faltará" e por que essa declaração transforma o estado com que se vive.
Vamos examinar os elementos desse poder, um a um. O primeiro elemento é a passagem da mente da escassez para a mente da suficiência. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas vive a partir de um estado interno de escassez, um sentimento constante de que falta, de que não há o suficiente, de que é preciso agarrar e temer a perda. E esse estado de escassez, ele documentou, não apenas gera sofrimento, mas efetivamente prejudica a capacidade da pessoa de prosperar, porque a leva a decisões movidas pelo medo, a uma visão estreitada pela ansiedade e a uma energia de desespero que afasta as pessoas e as oportunidades. A declaração "nada me faltará" é uma forma direta de interromper esse estado de escassez e instalar, no seu lugar, o estado de suficiência. Ao declarar que nada lhe faltará, a pessoa afirma que há o bastante, que ela é cuidada, que não precisa viver no medo constante da falta. E esse estado de suficiência, instalado logo pela manhã, muda a forma como a pessoa percebe, decide e age ao longo de todo o dia, substituindo o desespero da escassez pela clareza da confiança. Napoleon Hill explicava como a mente da escassez sabotava a pessoa de formas concretas. Primeiro, ela estreitava a visão. Quem está desesperado com a falta enxerga apenas a ameaça imediata, perde a visão de longo prazo, não consegue ver as oportunidades que exigem paciência ou visão mais ampla. A mente da escassez é como alguém se afogando, que só consegue pensar em respirar, incapaz de qualquer estratégia mais elaborada. E essa visão estreitada leva a decisões ruins, focadas apenas no alívio imediato do medo, não na construção sólida do futuro. Segundo, a mente da escassez afastava as pessoas. A energia do desespero, da necessidade urgente, da carência, é percebida pelos outros e os afasta. Ninguém se sente atraído por quem opera a partir do desespero. E como grande parte das oportunidades vem através das pessoas, a mente da escassez, ao afastá-las, afasta também as oportunidades que elas trariam. O medo da falta, assim, ajuda a criar a própria falta. Terceiro, a mente da escassez impedia o desfrute. Mesmo quando a pessoa tinha o suficiente, o medo constante da falta a impedia de desfrutar do que tinha, mantendo-a sempre tensa, sempre temendo perder, sempre insatisfeita. E essa incapacidade de desfrutar tornava a vida pobre por dentro, independentemente da riqueza por fora. Napoleon Hill documentou que a mente da suficiência revertia cada um desses efeitos, ampliava a visão, atraía as pessoas e permitia o desfrute, transformando tanto a experiência interna quanto os resultados externos. Diga agora em voz alta com convicção: nada me faltará. Mais uma vez, sentindo cada palavra: nada me faltará. De novo, do fundo do coração: eu vivo a partir da suficiência e não da falta. O segundo elemento é a confiança que acalma a ansiedade. Napoleon Hill observou que grande parte da ansiedade humana vem do medo da falta, do medo de que não haverá o suficiente, de que algo essencial vai faltar. E esse medo mantém a pessoa num estado de tensão constante, que esgota a energia e turva o julgamento. A declaração "nada me faltará" ataca diretamente a raiz dessa ansiedade, substituindo o medo da falta pela confiança na suficiência. Quando a pessoa realmente internaliza a confiança de que não lhe faltará o essencial, uma paz profunda se instala no lugar da ansiedade. Ela ainda se esforça, ainda age, ainda cuida das coisas, mas a partir de um estado de paz e não de desespero. E esse estado de paz, além de ser muito melhor para viver, é também muito mais eficaz, porque a mente tranquila funciona melhor que a mente ansiosa. O Salmo 23, aliás, expressa exatamente essa paz quando diz, em seu versículo 2, "Deitar-me, fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
verdes pastos, águas tranquilas, uma imagem de paz e provisão, o oposto exato da agitação da escassez. Vale notar a sabedoria dessa imagem dos verdes pastos e das águas tranquilas. Ela descreve um estado de descanso e provisão, de um ser que está seguro, alimentado, em paz. E não é por acaso que essa é a imagem escolhida para descrever a vida sob o cuidado do pastor, porque a confiança de que se é cuidado produz exatamente esse estado interno de paz e descanso, mesmo em meio às responsabilidades da vida. A pessoa que confia não vive na agitação constante da escassez, mas num descanso interior que persiste mesmo enquanto ela trabalha e se esforça. Napoleon Hill observava que esse estado de paz interior era, ele mesmo, um dos maiores ativos que uma pessoa podia ter. Não apenas pelo bem-estar que proporcionava, mas pela eficácia que gerava. A mente em paz enxerga com mais clareza, decide com mais sabedoria, persevera com mais firmeza e se relaciona melhor com as pessoas. A ansiedade da escassez, ao contrário, turva tudo isso. Então a paz da suficiência não era apenas mais agradável, era mais produtiva, gerando melhores resultados justamente por operar a partir da tranquilidade e não do desespero. E ele fazia questão de esclarecer que essa paz não era acomodação nem falta de ambição. A pessoa em paz podia ter grandes objetivos, trabalhar duro, buscar crescer. A diferença é que ela fazia tudo isso a partir de um estado de paz e confiança, e não de ansiedade e desespero. Era a diferença entre construir a partir da abundância interior e construir a partir do medo. E Napoleon Hill documentou que construir a partir da paz era não apenas mais sustentável, evitando o esgotamento, mas também mais eficaz, produzindo melhores resultados ao longo do tempo. O terceiro elemento é a coragem que a confiança gera. Napoleon Hill observou que o medo da falta paralisa. Quem vive aterrorizado com a possibilidade de perder tudo, de que vai faltar, hesita, recua, não arrisca, não age. E essa paralisia, movida pelo medo da falta, impede a pessoa de dar os passos que a levariam justamente à prosperidade que ela teme não alcançar. O medo da falta, paradoxalmente, ajuda a criar a falta, porque paralisa a ação que geraria a abundância. A declaração "nada me faltará", ao instalar a confiança no lugar do medo, libera a coragem para agir. Quem confia que não lhe faltará o essencial, tem a segurança interna para arriscar, para tentar, para dar os passos que o medo paralisante impediria. E como é a ação que gera os resultados, essa coragem liberada pela confiança se traduz, ao longo do tempo, em mais realização. Napoleon Hill documentou que a confiança, e não o medo, era o solo do qual brotava a ação corajosa que constrói a prosperidade. Ele observava um paradoxo cruel na forma como o medo da falta operava. O medo da falta faz a pessoa se agarrar ao que tem, evitar riscos, recuar diante das oportunidades que exigiriam coragem. Ela faz isso para se proteger da falta. Mas justamente esse comportamento defensivo, movido pelo medo, é o que a impede de crescer e prosperar, perpetuando a situação de escassez que ela teme. O medo da falta, ao paralisar a ação, ajuda a criar exatamente a falta que teme. É um ciclo que se retroalimenta. O medo gera a paralisia gera a estagnação confirma o medo. A confiança quebra esse ciclo. Quem confia que não lhe faltará o essencial, tem a segurança para arriscar. E o risco calculado é frequentemente o que abre os caminhos para o crescimento. Não um risco imprudente, mas a disposição corajosa de agir, de tentar, de se expor, que o medo paralisante impediria. E essa ação corajosa, ao longo do tempo, gera os resultados que a paralisia jamais geraria.
Napoleon Hill documentava que muitas pessoas permaneciam presas à escassez não por falta de capacidade, mas por falta da coragem que só a confiança liberava. E ele notava que essa coragem não era ausência de medo, mas ação apesar dele. A pessoa confiante também sentia medo diante dos riscos, como todos sentem. A diferença é que a sua confiança de fundo, a certeza de que não lhe faltaria o essencial mesmo, se algo desse errado, lhe dava a segurança para agir apesar do medo. Ela sabia que mesmo no pior cenário, atravessaria e não lhe faltaria o essencial. E essa rede de segurança interior, tecida pela confiança, era o que lhe permitia a coragem de agir que o medo puro jamais permitiria. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha vivendo a partir do medo da falta e que isso vem te paralisando e te esgotando, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é a declaração que não é passividade nem promessa mágica. Este é um ponto crucial e preciso ser muito claro com você. Declarar nada me faltará não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu sem nenhum esforço da sua parte. Não é uma fórmula mágica que faz o dinheiro aparecer só porque você repetiu uma frase. Seria desonesto te dizer isso, e eu não vou te enganar. O que a declaração faz é instalar o estado interno de confiança e suficiência a partir do qual você age melhor. Repare na continuidade do próprio Salmo 23. Ele não diz que a pessoa ficará parada. Ele fala de ser guiado por veredas, de atravessar vales, de caminhar, a movimento, a caminho, a jornada. A confiança de que nada faltará não elimina o caminho a percorrer, ela dá a segurança para percorrê-lo. A declaração prepara o estado, e é a ação feita a partir desse estado de confiança que constrói os resultados. Napoleon Hill era enfático nisso. A fé e a confiança eram poderosas justamente porque impulsionavam a ação, não porque a substituíam. Quem entende isso, usa a declaração "nada me faltará" como um poderoso ponto de partida para um dia de ação confiante. Quem não entende, cai na ilusão de que basta declarar e depois se frustra porque nada muda. A diferença está em compreender que a declaração transforma o estado interno e que é a ação, a partir desse estado transformado, que constrói a vida. Confiança e ação juntas, não uma sem a outra. O quinto elemento é a percepção da provisão que já existe. Napoleon Hill observou que a mente da escassez tem uma característica curiosa. Ela é cega para aquilo que já se tem, focada obsessivamente no que falta. Ela não enxerga o que já está presente, as bênçãos que já existem, os recursos que já se tem, o suficiente que muitas vezes já está ali. E essa cegueira para a provisão existente aprofunda o sentimento de falta, mesmo quando, olhando com honestidade, há muito pelo que ser grato. A declaração "nada me faltará", feita com consciência, ajuda a pessoa a enxergar a provisão que já existe na sua vida. Ao afirmar a suficiência, ela é convidada a reconhecer o quanto já tem, o quanto já é cuidada, o quanto de bom já está presente. E esse reconhecimento, além de gerar gratidão, dissolve boa parte do sentimento de escassez, que muitas vezes não corresponde à realidade, mas a uma cegueira da mente focada apenas no que falta. Napoleon Hill documentou que reconhecer a provisão já existente era uma das formas mais poderosas de sair do estado de escassez. Ele observava um fenômeno curioso sobre essa cegueira. A mente da escassez trata aquilo que já se tem como se não contasse, como se fosse invisível, e concentra toda a atenção no que falta. Uma pessoa pode ter saúde, pessoas que a amam, um teto, comida, e ainda assim se sentir em profunda falta, porque toda a sua atenção
está no que ela não tem, enquanto tudo o que ela tem é tratado como se não existisse. É como alguém rodeado de tesouros que só consegue ver o único espaço vazio na prateleira. Napoleon Hill documentava que essa era uma das raízes mais profundas da infelicidade humana. A capacidade de estar cercado de bênçãos e mesmo assim sentir-se em falta, porque a atenção está treinada para ver apenas o que falta. E a cura para isso não era necessariamente adquirir mais, porque a mente da escassez trataria o novo adquirido da mesma forma, tornando-o invisível e voltando a focar no próximo vazio. A cura era treinar a atenção para reconhecer e valorizar o que já existe. Por isso, a prática de reconhecer a provisão existente era tão transformadora. Ela retreinava a atenção, tirando-a do foco exclusivo na falta e ensinando-a a ver também a abundância que já está presente. E quando a pessoa passava a ver o que já tinha, o sentimento de escassez se dissolvia, não porque a situação externa mudou, mas porque a percepção se corrigiu, passando a incluir aquilo que sempre esteve ali, mas que a mente da escassez tornava invisível. Napoleon Hill considerava esse retreinamento da atenção uma das chaves para sair da escassez e viver a partir da suficiência. O sexto elemento é a estabilidade diante das dificuldades. Napoleon Hill observou que as pessoas que declaravam e realmente acreditavam em uma provisão que não faltaria tinham uma estabilidade notável diante das dificuldades. Elas não desmoronavam ao primeiro problema financeiro, à primeira perda, ao primeiro obstáculo, porque a sua segurança não estava apenas nas circunstâncias externas, mas numa confiança mais profunda de que atravessariam e que não lhes faltaria o essencial. O Salmo 23 expressa isso com beleza no seu versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repare que o Salmo não promete a ausência de vales sombrios. Ele reconhece que a pessoa vai atravessar vales difíceis. O que ele declara é que mesmo nesses vales não haverá o que temer, porque há uma presença que acompanha, uma provisão que sustenta. Essa é a estabilidade que a declaração "nada me faltará" constrói. Não a ilusão de que não haverá dificuldades, mas a confiança de atravessá-las sem ser destruído, sabendo que não faltará o essencial mesmo nos vales. Napoleon Hill documentou que essa estabilidade, essa capacidade de não desmoronar diante das dificuldades, era uma das características mais determinantes das pessoas que construíam algo duradouro. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder da mente da suficiência de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia consumida pelo medo da falta. Mesmo tendo o suficiente para as suas necessidades, ela vivia num estado constante de escassez interna, sempre temendo que fosse faltar, sempre ansiosa, sempre agarrando por medo de perder. E esse estado de escassez, apesar de ela ter o suficiente, envenenava a sua vida. Ela não conseguia desfrutar do que tinha, tomava decisões movidas pelo medo e vivia numa tensão constante que a esgotava e afastava as pessoas ao seu redor. Napoleon Hill documentou que essa pessoa não percebia que o seu problema não era a falta real, já que ela tinha o suficiente, mas a falta interna, o estado de escassez que ela carregava, independentemente da sua situação real. Ela poderia ter muito mais e continuaria se sentindo em falta, porque a escassez estava na sua mente, não nas suas circunstâncias. E enquanto ela não mudasse esse estado interno, nenhuma quantidade de acúmulo externo traria a paz e a suficiência que ela buscava. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a perceber que a escassez que ela sentia estava dentro dela, não na sua situação, e que ela podia transformar esse estado interno, começando a cultivar deliberadamente a mente da suficiência no lugar da mente da escassez.
Ela começou, então, a declarar todas as manhãs a confiança de que não lhe faltaria, a reconhecer conscientemente a provisão que já existia na sua vida, a praticar a gratidão pelo que já tinha e a agir a partir da confiança em vez do medo. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda. À medida que ela cultivava a mente da suficiência, o medo constante da falta foi cedendo lugar a uma paz que ela não conhecia. Ela passou a desfrutar do que tinha, em vez de apenas temer perdê-lo. Passou a tomar decisões a partir da confiança e não do desespero. E essas decisões eram melhores. E, curiosamente, à medida que ela operava a partir da suficiência e não da escassez, a sua vida começou a melhorar também nas circunstâncias externas, porque a mente da confiança agia de formas que a mente do medo jamais permitiria. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos com medo de que fosse faltar, mesmo tendo o suficiente, sem perceber que a falta estava na minha mente, não na minha vida." No dia em que aprendi a declarar e a viver a partir da suficiência, descobri que já tinha o bastante e que era essa confiança e não o medo que abria os caminhos para que eu prosperasse ainda mais. Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente instrutivo. Ela contou que no início a declaração "nada me faltará" soava quase falsa, porque o medo da falta era tão profundo e antigo que afirmar a suficiência parecia negar o que ela realmente sentia, e ela quase desistiu, achando que estava apenas se enganando. Foi então que compreendeu algo que mudou tudo. Ela percebeu que o medo da falta que ela sentia não era baseado na sua situação real, mas num hábito antigo da mente, provavelmente formado em experiências passadas de dificuldade que a marcaram. O medo continuava operando por hábito, mesmo quando a realidade já não o justificava. Então, ao declarar a suficiência, ela não estava negando a realidade, estava corrigindo uma distorção da mente, um alarme antigo que continuava tocando muito depois de o perigo real ter passado. A declaração não era mentira, era correção. Essa compreensão, segundo Napoleon Hill, foi o que permitiu que ela perseverasse. Ela entendeu que a sensação de falta era o hábito antigo resistindo, e não uma avaliação verdadeira da sua vida. E cada vez que ela declarava a suficiência, apesar da sensação de falta, ela enfraquecia o hábito antigo e fortalecia a percepção verdadeira. Com o tempo, a declaração deixou de soar falsa e passou a soar verdadeira, porque a mente foi sendo corrigida e a percepção passou a corresponder à realidade da provisão que sempre esteve ali. Napoleon Hill considerava essa uma lição importante. Às vezes, afirmar algo que parece falso é, na verdade, corrigir uma mentira antiga que a mente vinha repetindo. E a afirmação verdadeira precisa de tempo e repetição para substituir a distorção enraizada. Agora, vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a declaração matinal da suficiência. Ao acordar, antes de mergulhar nas preocupações, declare com convicção, de preferência em voz alta: "Nada me faltará." Sinta a confiança dessas palavras, deixe-as instalar o estado de suficiência antes que o medo da falta a assuma. Napoleon Hill documentou que a declaração matinal feita com convicção ajudava a instalar o estado a partir do qual o dia seria vivido, e começar o dia declarando a suficiência era começar a partir da confiança. A segunda prática é o reconhecimento da provisão existente. Todas as manhãs, dedique um momento a reconhecer conscientemente o que você já tem, as bênçãos que já existem na sua vida, a provisão que já está presente. Esse reconhecimento combate a cegueira da escassez, que só enxerga o que falta, e cultiva a percepção da suficiência,
Napoleon Hill documentou que reconhecer o que já se tem era uma das formas mais poderosas de sair do estado de escassez. A terceira prática é a substituição do pensamento de falta. Ao longo do dia, observe quando a sua mente escorregar para o pensamento da falta, do medo de que não haverá o suficiente. E ao perceber, substitua conscientemente esse pensamento pela declaração da suficiência. Não deixe a mente da escassez governar sem ser percebida. Napoleon Hill documentou que essa vigilância, substituindo o pensamento de falta pela declaração de suficiência, ia gradualmente reprogramando a mente da escassez para a abundância. Aqui quero pausar. Esse processo completo de transformar a mente da escassez em mente da suficiência, de viver a partir da confiança e não do medo da falta, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a ação a partir da confiança. Deixe a declaração da suficiência se traduzir em ação corajosa. A partir da confiança de que não lhe faltará, dê os passos, arrisque, haja de formas que o medo da falta impediria. Lembre-se de que a declaração prepara o estado, mas é a ação que constrói os resultados. Napoleon Hill documentou que a confiança era poderosa, justamente porque liberava a ação corajosa que o medo paralisava. A quinta prática é a âncora nas dificuldades. Quando uma dificuldade aparecer, use-a como oportunidade de reforçar a declaração, em vez de abandoná-la. Lembre-se de que a confiança de que nada faltará sempre incluiu os vales no caminho, e reafirme que você atravessará aquele também sem que lhe falte o essencial. Napoleon Hill documentou que a estabilidade diante das dificuldades vinha justamente de manter a confiança através delas, e não de abandoná-la ao primeiro obstáculo. A sexta prática é a gratidão como reforço da suficiência. Cultive a gratidão de forma consistente, porque ela é a expressão natural da mente da suficiência. Enquanto a mente da escassez reclama do que falta, a mente da suficiência agradece pelo que tem. E o próprio ato de agradecer reforça o estado de suficiência, criando um ciclo virtuoso. Quanto mais você agradece, mais percebe a provisão. E quanto mais percebe a provisão, mais natural se torna a confiança de que nada faltará. Napoleon Hill documentou que a gratidão era uma das práticas mais eficazes para consolidar a mente da suficiência. A sétima prática é a generosidade que afirma a abundância. Pratique a generosidade mesmo em pequenas coisas, porque o ato de dar é uma declaração poderosa de que há o suficiente. A mente da escassez agarra e retém por medo da falta. A mente da suficiência é capaz de dar, porque confia que não faltará. E ao praticar a generosidade, você afirma a si mesmo, através da ação, que vive a partir da abundância e não da escassez. Napoleon Hill documentou que a generosidade genuína, além de todos os seus outros efeitos, era uma poderosa afirmação da mente da suficiência, porque quem dá está declarando com atos que confia haver o bastante. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a diferença entre a mente da escassez e a mente da suficiência era uma das mais determinantes na vida de uma pessoa e que ela operava num nível muito mais profundo do que a mera situação financeira. Ele conheceu pessoas com pouco que viviam a partir de uma suficiência serena e pessoas com muito que viviam num terror constante da falta. A escassez e a suficiência, ele percebeu, eram antes de tudo estados internos e só depois circunstâncias externas. E ele percebeu algo ainda mais profundo.
A mente da escassez é insaciável. Por mais que a pessoa acumule, ela nunca sente que é o suficiente, porque a falta está no estado interno, não na quantidade externa. Sempre haverá mais a temer perder, mais a acumular, mais a defender. É um poço sem fundo que nenhuma quantidade de acúmulo jamais preenche. Já a mente da suficiência encontra a paz não no acúmulo infinito, mas na confiança de que há o bastante, de que se é cuidado, de que não faltará o essencial. E essa paz está disponível independentemente da quantidade, porque não depende dela. Isso não significa que não se deva buscar prosperar, crescer, construir. Significa que a paz e a suficiência não virão do acúmulo em si, mas do estado interno de confiança. A pessoa pode e deve trabalhar para prosperar, mas se fizer isso a partir da mente da escassez, nunca encontrará a paz, por mais que acumule. E se fizer isso a partir da mente da suficiência, encontrará a paz no caminho, e não apenas num destino que nunca chega. A suficiência, nesse sentido, não é o oposto de prosperar, mas o estado a partir do qual se prospera com paz, em vez de com desespero. O Salmo 23 termina, em seu versículo 6, com uma declaração de confiança plena. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia seguindo todos os dias. Uma confiança que não é sobre um momento, mas sobre toda a jornada. Essa é a confiança profunda que a declaração "nada me faltará" instala. Não a garantia de que tudo será fácil, mas a certeza de que se é acompanhado, cuidado e que não faltará o essencial ao longo de toda a caminhada. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. A frase "nada me faltará" nunca foi sobre ter tudo o que se deseja, sobre nunca querer mais nada, sobre uma fartura infinita de bens. Ela sempre foi sobre a confiança de que não faltará o essencial, o necessário, aquilo que sustenta a jornada. É uma declaração de confiança na provisão, não uma promessa de luxo ilimitado. E é justamente por ser sobre o essencial e não sobre o excesso que ela traz paz, porque liberta a pessoa da ansiedade da falta, sem prendê-la à cobiça do sempre mais. Quem compreende isso encontra na declaração uma fonte de paz profunda e verdadeira. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que o estado interno a partir do qual uma pessoa vive, de escassez ou de suficiência, era um dos maiores determinantes, tanto da sua paz quanto da sua prosperidade. E que aprender a viver a partir da suficiência, da confiança de que não faltará o essencial, era uma das transformações mais profundas que uma pessoa podia empreender, transformando não apenas como ela se sente, mas como ela decide, age e, no fim, prospera. A sabedoria antiga do Salmo 23 e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui, no reconhecimento de que a confiança, e não o medo, é o solo da vida verdadeira. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Nada me faltará, porque eu vivo a partir da suficiência e não do medo da falta. Repita, nada me faltará. Eu reconheço a provisão que já existe na minha vida e sou grato por ela. Repita, eu reconheço o que já tenho. Eu ajo com coragem a partir da confiança e não com paralisia a partir do medo. Repita, eu ajo a partir da confiança. Eu atravesso os vales difíceis sabendo que não me faltará o essencial. Repita, eu atravesso os vales sem temer. Eu vivo a partir da paz da suficiência e é dela que eu prospero. Repita, eu prospero a partir da paz. Eu começo meu dia vencendo porque escolhi a confiança no lugar do medo da falta. Repita com tudo, eu começo meu dia vencendo porque nada me faltará. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias,
que a escassez e a suficiência eram, antes de tudo, estados da mente, e que a pessoa que aprendia a viver a partir da suficiência encontrava tanto a paz quanto os caminhos da prosperidade, enquanto a que permanecia presa à escassez sofria mesmo na fartura e afastava aquilo que buscava. E que a antiga declaração, "Nada me faltará", continha, em 3 palavras, uma das sabedorias mais profundas sobre como viver e prosperar, a partir da confiança e não do medo. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários, "Nada me faltará". Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que a escassez que às vezes sentimos está mais na mente do que na vida. Compartilhe com alguém que precisa sair do medo da falta e viver a partir da confiança. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir da suficiência, com mais um dia vivido a partir da confiança e não do medo. A declaração "Nada me faltará" sempre esteve disponível, atravessando milênios, esperando que você a vivesse de verdade. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu começar cada manhã a partir da confiança de que não lhe faltará o essencial. Vá, a partir da suficiência, e comece seu dia vencendo.